Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema aí bastante em alta nas últimas semanas, né? Acho que mais nos últimos dias. E hoje temos a ilustre presença da volta dos que não foram. Voltei, galera! Então hoje eu, o Gabriel e o Daniel vamos falar sobre o que é o anticristo. Decidimos falar sobre esse tema porque a gente viu em várias redes sociais que esse tema voltou em alta por conta do falecimento do Papa Francisco e que muita gente misturando filosofias, notícias falsas, fake news ou muitas teorias, as pessoas ficam com medo ou confusas sobre o que realmente é o anticristo. Então hoje a gente está aqui para falar sobre esse tema. Aviso importante, pessoal, nosso objetivo com esse vídeo aqui não é atacar nenhuma denominação específica. Nós vamos nos apoiar exclusivamente na doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Outro ponto importante é que o que nós vamos conversar aqui e debater não reflete a posição oficial da Igreja. Combinado? São pensamentos e opiniões pessoais de cada um dos integrantes aqui, do Daniel, da Maria e os meus pensamentos. Combinado? Vamos pro vídeo. Então a gente vai começar aqui fazendo um react de um vídeo que veio lá do TikTok, que fala sobre essa profecia, né, do anticristo. O Papa morreu, a profecia se cumpriu, e o próximo a se levantar será o engano final. Apocalipse 17, 10, 11. Tá, vamos lá. O que essas pessoas elas estão falando a respeito dessa profecia de que o próximo Papa daria início ao caminho do inimigo na Terra é uma profecia atribuída a São Malaquias. E há controvérsias, porque algumas pessoas, na época do Papa, o Papa Francisco, na época em que ele entrou, já falavam que ele seria esse oitavo Papa, que daria início ao caminho do inimigo. E agora está vindo toda essa conversa de novo para o próximo Papa. Então, toda vez que vão trocar um Papa, começa a surgir essa historinha, né, de que o próximo Papa daria o caminho, né, para o surgimento ou apoiaria o inimigo, né? É algo interessante de se reparar. Toda vez que troca, então, um Papa, eles vão falar que é o oitavo. Tipo, parece mais sensacionalismo, né? Aqui eu tô dando uma olhada aqui no manual do Instituto, aquele manual do Instituto das Antigas. Uhum. E fala assim que alguns estudiosos, eles veem essa parte da besta, né, dentro dessa profecia aí, como uma alusão à cidade de Roma, porque a cidade, ela foi construída ali em 7 montanhas. Então, é como se cada um dos 7 fosse uma montanha, uma colina, sei lá. Não uma pessoa, né? Então, talvez uma alusão aos líderes da Itália, de Roma. Eu acho que é por isso que eles colocam muito... Claro, o Vaticano se encontra em Roma, né? E aí eles colocam em 7 reis, essa tal profecia aí, como os papas, né? Mas, como a gente falou, isso é apenas o que a gente está reagindo aqui ao conteúdo. Isso não... Em nenhum momento, nenhum manual da igreja fala sobre isso, tá? São também 7 reis. 5 caíram. Um existe, o outro ainda não chegou. E quando chegar, deve permanecer pouco tempo. E a besta que era, e já não é também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. 7 reis. Um oitavo, que é dos 7. Uma profecia esquecida. Até agora. Apocalipse 17 nos fala sobre 7 reis, que muitos estudiosos interpretam como 7 papas recentes da Igreja Católica. Mas o que acontece quando olhamos a linha do tempo e percebemos que o Papa Francisco pode ser o oitavo e também o 7º? Começamos com Pio XI, em 1922. Depois vieram Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I, que morreu misteriosamente após 33 dias. Você tá gostando desse vídeo? Então clica aqui no joinha, ajuda bastante a gente a divulgar o nosso conteúdo e também a continuar fazendo esse tipo de vídeo para vocês. Então não esquece, clica aqui e fortalece aí pra gente. João Paulo II e então Bento XVI, o 6º rei. Mas algo extraordinário aconteceu. Bento XVI renunciou, algo que não ocorria há séculos. Quem assumiu? Francisco, o primeiro Papa jesuíta, o primeiro da América Latina, o primeiro a escolher o nome de Francisco, o primeiro a assumir com o anterior ainda vivo. Ele é o 7º rei, mas também é contado como o 8º, porque voltou a exercer o poder com a renúncia do 7º real.
Bento XVI. Francisco reinou enquanto o outro ainda estava vivo. Ele é dos 7, mas representa algo novo. E agora ele morreu. A profecia se cumpriu. O trono está vazio, mas por pouco tempo. A besta que era e já não é, está prestes a se revelar. O próximo líder pode ser muito mais do que parece. O que está por vir não é só um novo papa. É o anticristo disfarçado de luz. Pai, abre os olhos espirituais de quem ouve essa mensagem. Livra-nos do engano religioso, do falso profetismo e da apostasia. Dá-nos discernimento para entender os tempos e coragem para não nos curvar diante da mentira. Que a tua palavra seja lâmpada no meio das trevas, em nome de Jesus. Amém. Não, mas tipo, ele falou assim, livra-nos da falsa profecia. E aí ele tá fazendo um vídeo sobre uma profecia que nem ele tem certeza. Ai, ai, ai. É muito louco a gente ver como as pessoas misturam escritos antigos, talvez de líderes católicos do passado, com profecias que estão na Bíblia, e misturam isso e cria essa teoria de conspiração ou do anticristo, né? E o que acontece, a gente vê pelos números desse vídeo aí, que as pessoas comentam, se engajam, mas muitas delas realmente não buscam a verdade, não estudam sobre o tema e muitas delas se tornam confusas ou com medos e compartilham essas mensagens de forma muito errônea, né? Então a nossa ideia aqui hoje é poder explicar para vocês o que realmente é o anticristo e como isso tem impacto nas nossas vidas atualmente. O que me chama a atenção a respeito de, não só de vídeos assim, né, mas da galera conversando a respeito desse assunto, ou a mídia falando a respeito do próximo Papa, é que a intenção desses vídeos e dessas notícias, na maioria das vezes, é criar um medo coletivo, cara. Perfeito, é isso aí. Um medo. Então, você quer espalhar medo para as pessoas, você quer colocar elas com medo, você não tá com a intenção de informar, do tipo, gente, talvez tenha uma teoria X, mas não é algo que foi aprovado pela própria Igreja Católica, nenhuma igreja aceita essa profecia dos papas, né, principalmente a da Igreja Católica, não aceita essa teoria de que é isso, é só uma teoria. Não, ninguém fala isso, todo mundo fala como se fosse algo que já tinha sido escrito. Até as próprias palavras de Apocalipse, que está lá nas Escrituras, não deixa claro que são os papas. Isso é uma interpretação de livre pensamento das pessoas, de que essa profecia se diz aos papas. Mas as pessoas disseminam essas informações na internet com a intenção de assustar as pessoas, de criar pânico, de criar medo, falando que o próximo papa, o próximo líder religioso de uma igreja que tem muitos fiéis vai ser o anticristo. Eu acho que é um pouco triste, na verdade, você fazer isso. Eu acho que você está indo pelo caminho contrário até daquele que é o que Jesus Cristo ensina, né? Que é apontar para ele, né? Tipo, se você quer fazer com que as pessoas se aproximem mais de Jesus, faz um vídeo falando de Jesus Cristo, cara. Mas, vai ficar fazendo um vídeo falando que o próximo Papa vai ser o cara que vai colocar o tapete pro inimigo passar, né? Não sei se é bem por aí, né? É porque esse tipo de assunto, de ficar fazendo sensacionalismo com relação ao futuro, ai, nossa, vai acontecer isso, a profecia, não sei o quê. Isso daí dá engajamento, né? Dá view. Então, vamos pegar um negócio aqui, vamos dar uma mudada, talvez, ou vamos criar uma história assim e postar. E aí você vê, né? Igual o Daniel falou, pelos números aí desse vídeo, muita gente tá comentando, muita gente achou, né? Deve estar impactado, então complicado, né? O pessoal se aproveita. Vamos falar, pessoal, sobre o que realmente é o anticristo. E quando a gente olha as escrituras e as ferramentas que a gente tem dentro da igreja, é muito simples de entender esse conceito, tá? Mas a palavra vem da origem grega, né? Que é o anti, que é tudo que é contra, né? Então, o anticristo é o que é contra Cristo. Mas eu acho que o guia de estudo das escrituras reflete muito bem pra gente o que significa. Gabriel, lê pra gente aí. O anticristo, toda pessoa ou tudo aquilo que seja uma representação falsa do verdadeiro plano de salvação do Evangelho e que aberta ou secretamente se oponha a Cristo. João o Revelador descreveu o anticristo como um enganador. Lúcifer é o maior anticristo, mas ele tem muitos assistentes.
tanto entre os seres espirituais como entre os seres mortais. A pessoa que fala para você que determinada religião X ou Y é ruim, com a intenção de fazer com que você se afaste de ir para a igreja ou se afaste de se aproximar mais de Jesus Cristo, na minha opinião já se configura-se como um anticristo. Porque o que ele está fazendo? Ele está minando a sua fé em Jesus Cristo. Ele não está te ajudando a se aproximar mais dele. Então, uma pessoa que faz um vídeo com a intenção de difamar, seja a Igreja Católica, aqui eu tenho várias ressalvas contra a Igreja Católica. Mas, cara, se você é católico, que você continue indo à sua igreja, se congregue, busque saber mais sobre Jesus Cristo por meio dessa fonte, a qual você acredita ser a verdadeira. Mas, pelo menos busque, né? Mas aí uma pessoa faz um vídeo falando que a igreja X vai ter o anticristo como líder, cara, você está fazendo com que as pessoas se assustem e se afastem. Eu acho que... Eu vou dar um exemplo aqui, que talvez não seja muito... Não tem a ver muito com a igreja, né? E com isso, mas eu acho que de tempos em tempos tem sempre um cidadão que inventa algum tipo de boato assim para fazer as pessoas tomarem algum tipo de ação, né? De atitude. Então eu lembro aí, ó, vocês que devem ter uns 30 anos, uns 20 entre 25 e 35 anos, vocês devem lembrar que quando a gente era criança tinha as cartinhas do Yu-Gi-Oh, né? Vocês tinham a cartinha do Yu-Gi-Oh? O Gilberto Barros lá. Nossa, eu tinha uma coleção, assim, né? Eu e meus primos, todo mundo ali, os japonesinhos, gostava de Yu-Gi-Oh! Tal, a gente duelava e tal. E aí, meu, não sei quem foi a pessoa lá da internet, da televisão lá, começou esse boato. Não, porque Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Não é de Deus, Yu-Gi-Oh! É do Sassá. Pais, façam seus filhos tirarem isso da casa de vocês, isso daí vai dar problema, não sei o quê. E aí, meus pais me fizeram eu jogar tudo minhas cartinhas fora. E eu tinha até o Mago Negro, tinha o dragão... Exódia. Não, isso eu não tinha. Eu tinha o dragão lá de 3 cabeças, dragão branco. Dragão branco de olhos azuis. De olhos azuis. Então, e aí foi lá e eu tive que jogar minhas cartinhas fora. E aí, depois disso, teve ainda o da Hello Kitty. Vocês lembram da Hello Kitty? Não, porque tinha caderno, tinha uma parte de coisa da Hello Kitty. Ah, porque Hello Kitty foi a história que não sei quem fez um pacto, que a menina não tem boca, não sei o que lá, tem que jogar fora. E aí, gente, eu vou jogar tudo minhas coisas fora toda vez que alguém vier com um negócio desse. Então, parece que de tempos em tempos tem alguém que inventa, sei lá, ou que pega, às vezes, uma teoria, até mesmo... que existe, né? Às vezes dá uma manipuladinha ali e joga na rede. E aí vão ter pessoas que vão seguir, né? Vão achar, não, realmente é isso. Só que, é exatamente isso que o Gabriel falou, né? O pessoal às vezes vai bater muito nessa tecla de, porque existe essa teoria tal, que o líder da igreja da igreja católica vai ser esse anticristo. Mas, tipo, com que embasamento, né? Não tem. É mais para fazer as pessoas se afastarem, né? Afastarem da igreja, afastarem de Cristo, etc. E é muito importante, Maria, o que você falou é muito legal, porque realmente sempre vai ter assuntos, pessoas falando sobre tal coisa, e às vezes a massa popular se apega àquilo, né? Sobre aquela mentira, né? Por isso é tão importante a gente fixar a nossa vida, a nossa fé nas Escrituras. Então tem vários exemplos, principalmente no livro de Mórmon, que fala sobre isso. O exemplo... de grande destaque do anticristo é Corior, né? Em Alma 30. Quase todos, né, têm o mesmo padrão. Quase todos têm o mesmo padrão, né? Até anotei alguns aqui para falar, mas todos negavam a Cristo, pregava contra a fé, usava razão lógica para desacreditar dos profetas e buscavam fama, riqueza e controle. E se a gente pensar em conceitos assim, hoje existe isso muito atualmente, né? A Maria falou aí de exemplos, claro, da nossa juventude, que criava essas teorias sobre... desenho animado, sobre, sei lá, cards de troca, de tazo, não sei, tem tanta coisa. Mas hoje, atualmente, se a gente olhar essas descrições, essas características desses homens que foram anticristos nas escrituras, a gente consegue conectar com muita coisa na nossa vida hoje. E às vezes não é muito distante, tá? A gente tá pensando às vezes, num líder governamental. Não tô falando isso, eu tô falando sobre pessoas próximas da gente, que às vezes querem destruir a nossa fé,
que querem ter controle sobre aquilo que nós acreditamos, que querem tirar nosso privilégio de adorar a Deus, de acreditar na Igreja de Cristo. E, de alguma forma, essas pessoas são extremamente eloquentes, têm grande poder e conseguem levar muitas pessoas à névoa escura, né? Como menciona Nefe também no início do livro de Mórmon sobre a visão ali da árvore da vida. Então, é muito triste, porque, infelizmente, o anticristo existe. Não é algo que aconteceu no passado, vai acontecer no futuro. Aconteceu, acontece e acontecerá de ter pessoas, movimentos, ideias que nos afastam de Jesus Cristo. E esse tipo de informação, eu acho que ela serve meio como o que você falou, Daniel, como uma névoa, né? Tipo, é como se fosse uma bomba de fumaça, do tipo, ó um monte de informação aqui pra assustar vocês. Mas ninguém fala, gente, bora aqui compartilhar algo legal das Escrituras, vamos ler um pouco aqui a Bíblia, falar sobre Jesus Cristo. Não, é um monte de achismo, que é aquilo que está escrito nas Escrituras, né? Meias verdades mescladas com escrituras servidas para as pessoas, né? Quem é a pessoa que gosta de fazer isso é o inimigo, né? Ele serve meias verdades mescladas com escrituras para enganar as pessoas. Então, que a gente possa lembrar o que realmente é importante. Eu preciso saber o que é um anticristo? Cara, mas você sabe quais foram as palavras de Jesus Cristo, pelo menos? Você sabe quais foram os ensinamentos de Jesus Cristo? Você está lendo as palavras? Está se banqueteando com o evangelho de Jesus Cristo na Bíblia, no livro de Mórmon? Se você estiver fazendo essas coisas, você não precisa ficar com medo. Então, e se vierem essas informações, é só, cara, eu leio as escrituras, eu sei onde tem a verdade, onde eu posso me informar. E se eu precisar saber de alguma coisa, eu não vou ficar vendo no TikTok. Eu vou abrir as escrituras e vou ler diretamente na fonte, né? Porque aí lá eu consigo obter essas respostas. E é isso. Uma coisa que eu fiquei pensando é que, tipo, como que a gente pode reconhecer, né, quem são o anticristo? E aí uma coisa que você falou, Gabriel, faz muito sentido, né? Como que a gente vai saber que a pessoa é anticristo se a gente não sabe o que Cristo fez? Então, talvez uma maneira da gente reconhecer e talvez ter esse conhecimento, né, tipo, ter mais firme dentro da gente o que é e o que não é a gente conhecer o que Cristo falou. Quem é Jesus Cristo? Aí, se a gente já tem esse conhecimento, essa certeza dentro da gente, o que for contrário a isso, a gente já sabe que é o anticristo, né? É o contrário a ele. Então, pessoal, vamos direto ao que os profetas da Igreja de Jesus Cristo, os apóstolos, eles ensinaram a respeito desse tema. E não é visão minha, da Maria e do Daniel, de algum fulano do TikTok, não. A visão de uma pessoa que realmente leu bastante a respeito desse tema. Beleza? Vamos lá. Foi o Bruce R. McConkie, né, que disse o seguinte: o anticristo é um oponente de Cristo, é quem se opõe ao evangelho verdadeiro, à igreja verdadeira e ao verdadeiro plano de salvação. É quem oferece salvação aos homens sobre termos diferentes daqueles estipulados por Cristo. Serém, Neó e Corió foram anticristos, que espalharam suas mentiras entre os nefitas. Eu acho que uma coisa que que eu gosto muito de a Igreja de Jesus Cristo é que não existem especulações. Não fica se criando teorias sobre revelações futuras. A gente realmente segue aquilo, o que é claro nas Escrituras. E detalhes que são, vamos pôr assim, detalhes que as pessoas ficam procurando descobrir o que se não são revelados é porque não são importantes para a nossa salvação neste momento, né? Então eu gosto muito desse posicionamento da igreja e dos profetas, de como eles tratam essas grandes profecias para o futuro, né? Então a gente sabe que Cristo virá um dia e que existem várias profecias que acontecerão, mas a gente não fica especulando e dizendo, isso vai acontecer. A gente segue aquilo que realmente é importante para a nossa salvação. Então, como o Gabriel falou, e a Marie, estar próximo de Jesus Cristo, se converter a Ele, mediante nossos convênios, talvez seja a prática mais importante nesses últimos dias para a gente, né? De usar o arrependimento todos os dias, de participar do sacramento, de estar digno de entrar no templo. São coisas às vezes que parecem simples, mas como o Gabriel falou, talvez seja a vacina mais poderosa que a gente tem para reconhecer um anticristo e não ser enganado por essas pessoas e essas ideias. E acho que hoje em dia, com a quantidade de informações, tanto de coisa que tem, né? É fácil a gente ser enganado sem perceber. E às vezes, nossa, tipo assim, o pessoal é muito bom em enganar. Tem tanto talento, né? Podia usar para outra coisa, mas o pessoal usa para enganar as pessoas, né?
não só por propósitos pessoais, mas igual a gente leu mais cedo na descrição do que é um anticristo, né? Fala que o inimigo, né, Satanás, ele tem seus ajudantes. Então, às vezes tem esse propósito também, né? De nos afastar de Deus. E tem outras características, né? Igual a gente estava falando aqui sobre o que a gente pode fazer para não ser enganado, né? Que é buscar Cristo, entender suas palavras. Mas também tem algumas características dessas de pessoas que agem como anticristo, né? E a gente tem aqui a exaltação do eu, né? Então, tipo, eu sou melhor do que o Senhor. Então, escutem o que eu tenho para dizer. Isso talvez pode ser um sinal de que a pessoa ela não está ali para te convidar para chegar a Cristo, né? Na verdade, ela quer que você se desvie dele. Tem também a questão de rejeitar os mandamentos e da autoridade profética. Então, não, o profeta não serve, o profeta não é bom o suficiente, né? Então, às vezes, a pessoa ela pode defender isso. E também alterar verdades eternas por verdades convenientes, alternativas ali naquele momento. Eu acredito que a Maria falou, claro, são pontos importantes, mas a gente tem formas de nos blindar, igual o Gabriel falou, vacinas. E aí tem várias coisas, né? Mas principalmente para mim é estar com o meu estudo das Escrituras em dia, né? Procurar sempre estar estudando as Escrituras. Porque ali se encontram as palavras de Deus pra gente. E, infelizmente, a gente sabe, porque a gente trabalha com internet, que hoje o que as pessoas estudam às vezes, o TikTok, é o que ela escuta ali de tal pessoa, né? E não é um problema, eu acho que com certeza tem muita gente boa criando conteúdo na internet para nos ajudar espiritualmente. Mas às vezes, como o vídeo que a gente reagiu hoje, se uma pessoa ela não tem uma fé baseada nas Escrituras, ou uma fé em Jesus Cristo, ou uma fé, um testemunho forte sobre um profeta de Deus, ela facilmente cai nisso. Então eu estava até lembrando aqui, quando meus pais se batizaram na igreja, isso 2002, 2003, meu pai trabalhava numa empresa e havia uma pessoa de uma certa religião, não vou saber qual, eu era pequeno na época, mas que ele deu um CD pro meu pai falando sobre a ovelha negra, né? Que falava que a nossa igreja era a ovelha negra, né? Algo assim. Eu lembro que meu pai colocou pra gente assistir lá, porque ele ficou curioso, né? Então, imagine quantas pessoas no começo da sua conversão, recém-conversos desses últimos dias, estão sendo atacados. Então, eu me sinto... vamos pôr assim, eu sinto que a gente deve expressar mais o nosso testemunho, o que nós acreditamos, e ser realmente sinceros com aquilo que vivemos. Porque é dessa forma que a gente pode ajudar outros, porque senão vai vir alguém, vai mostrar talvez um DVD sobre os bodes pretos, as cabras vermelhas, e falar, olha, tá vendo? O que você segue é errado. Olha, o que você faz não é o melhor. Você tem que vir por esse caminho. Você vai ter muito mais riquezas, você vai ter muito mais sucesso, e o caminho que você está seguindo não é o melhor. Então, eu acho que o anticristo, ele existe, né? Não estou falando que ele é uma pessoa, mas existe em todos os lados. E, com certeza, cada um de nós já passamos por alguma situação assim. Um ponto importante a respeito desse tema, do nosso papel como discípulos de Jesus Cristo, né? Buscar se aproximar mais dele, é de demonstrar amor para com as pessoas de outras religiões também, né? No sentido de, eu vi um burburinho, uma história sobre os evangélicos. Se você tem a informação, você fala, cara, isso é mentira, isso não é verdade. E não compartilha esse tipo de desinformação na internet. Ajudar. Não precisa fazer parte da igreja de ninguém, mas pelo menos, né, demonstra esse amor do tipo, cara, se você sabe que isso é mentira, coloca lá, eu acho que isso não condiz com o que é ensinado pelos evangélicos. Assim como os nossos irmãos católicos, que está tendo essa troca de líder deles lá, né? E até um luto deles, no sentido de perder um líder que era amado por muitos. Muitas pessoas amavam o Papa Francisco. E nós o respeitamos muitos, né, Gabriel? Com certeza, um respeito grande por essas pessoas. Elas tiveram papéis importantes. Se eu ouvir algo que eu sei que é mentira sobre alguém da Igreja Católica, sobre um líder da Igreja Católica, sobre algo da Igreja Católica, eu, fazendo parte de outra igreja,
eu posso muito bem falar, olha, eu acho que isso que você está compartilhando comigo não condiz com o que eu já ouvi dos meus amigos católicos. Eu acho que isso é uma desinformação. Porque desencoraja esse tipo de comportamento na internet, né? E demonstra amor e compaixão para com os nossos irmãos cristãos na fé, né? Não sei, eu fico chateada, assim, porque eu acho que não é o momento da gente ficar falando, tipo, com especulação, com coisas assim, ou falando mal de religião X, Y. Tipo, é um momento triste, né? Como o Gabriel falou. Eles perderam um líder amado, né? E aí, não sei, eu acho um super desrespeito com relação à pessoa Papa Francisco, sabe? Tipo, familiares dele e tudo. Tipo, só vai lá e fica com esse monte de teoria, assim, não sei. Dá um ruim, né? Você ficar vendo esse tipo de coisa. E eu acho que é algo que eu sempre falo aqui, que eu sinto que como cristãos a gente tem que se unir, né? E não ficar... porque a religião sua religião é isso, aquilo. Eu acho que, tipo, a gente gostaria que as pessoas fossem membros da Igreja de Jesus Cristo? Sim, mas elas escolhem, elas têm um arbítrio, né? Elas podem escolher qual que elas se sentem melhor. Mas isso não me dá o direito de ir lá e ficar criticando, falando... Ofendendo, né? Ofendendo outras religiões, né? Então, tem que sempre respeitar, assim como a gente vê nas regras de fé. Eu fico imaginando, né? O profeta nós tem 100 anos. A gente não sabe, é um homem muito vigoroso. Eu admiro a fé e a saúde dele. Mas com certeza um dia, e todos nós teremos essa certeza, é a morte, né? E quando ele falecer, vai ser uma tristeza gigante para todos os membros da igreja em todo o mundo. Imagina a gente ficar vendo vídeos na internet sobre uma teoria que agora o novo profeta é o anticristo. É terrível, eu me sentiria extremamente mal, sabe? Ofendido demais. Então eu espero que o nosso comportamento com outras religiões seja o mesmo que a gente gostaria de receber, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto aí. E claro, nós que somos membros da Igreja de Jesus Cristo, né? Possamos sempre basear nosso testemunho, claro, principalmente de Jesus Cristo, mas também em sites de confiança, site oficial da igreja. Praticamente tudo que falamos aqui buscamos no site oficial da igreja, tá? Sobre o anticristo. Não tem nada de fora. Então é importante a gente também se basear na doutrina de Cristo, na doutrina real a qual nós acreditamos, porque se a gente fosse basear em videozinho de internet, canalzinho não sei de quem, sempre vai ser um problema, porque as pessoas, elas são falhas. E algumas com o propósito realmente de afastar muitos do caminho da verdade, né? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, a gente escreveu um artigo lá no nosso site que fala sobre o que é o anticristo, alguns outros detalhes que talvez a gente não abordou aqui. A gente vai deixar aqui na descrição, se você quiser ler. E é claro, também você pode procurar lá no site oficial da igreja, churchofjesuschrist.org, que lá também você pode encontrar mais informações sobre esse assunto. Uma das características que a gente até comentou aqui sobre o anticristo, são várias, a gente falou aqui algumas delas, né? Mas uma característica é que ele não vai querer que a verdade chegue às pessoas corretas. Então ele não vai dar like nesse vídeo. Então não seja um anticristo, tá? Eu tô brincando, claro. Não quero que você seja isso, né? Mas dê o like, compartilhe esse conteúdo. Isso faz com que mais pessoas conheçam a verdade, conheçam o ensinamento de Jesus Cristo e possam realmente estar no caminho correto, tá? Então, vamos ser aí a favor de Cristo. E deixando aqui mais uma vez essa recomendação, para se proteger do anticristo, primeiro precisamos conhecer a Jesus Cristo. Então, leia as Escrituras, esteja em dia com a sua leitura, se banqueteando do Evangelho de Jesus Cristo. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera! Tchau!